Chegamos, querido, na última parte da lição deste trimestre. O título é interessante, todo o restante é comentário. O que o autor quer dizer é que na vida cristã existem pontos vitais de fé e também existem detalhes que, apesar de serem importantes, não são a base da tua fé em Cristo. Agora, isto não significa que estes assuntos não sejam importantes, significa que não são os pilares da salvação, não são a base, não são a essência. Comecemos estudando Romanos 14:1, diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quem é a pessoa enferma descrita neste verso? É um crente, porque está enfermo na fé, mas é débil, enferma no conhecimento da doutrina. Talvez esta pessoa fosse um novo crente, ou um crente que não tivesse se desenvolvido num conhecimento profundo das coisas de Deus. Talvez esta pessoa não tenha recebido um ensinamento correto. Este crente fraco, débil na fé, enfermo, não vive em pecado. Pelo contexto, não há indicação de que exista um problema moral na vida desta pessoa. O problema desta pessoa é que ela não entende em que consiste a vida cristã. Ao longo da história, inclusive em nossos dias, sempre existiu gente assim. E qual é a nossa responsabilidade para com esse irmão débil, com esse irmão fraco, enfermo? Recebê-lo. Paulo disse, não o rejeite, receba-o, aceite-o, reconheça-o como parte do grupo, considere-o como um irmão amado em Cristo. Os crentes não são fracos porque querem, às vezes, estão crescendo na fé, estão se desenvolvendo, e eles devem ser tratados com muito carinho e muito amor. Agora, por que devemos receber aos crentes enfermos, aos fracos na fé? A razão é simples, está no final do verso 3. Diz, porque Deus os recebeu para si. Ora, se Cristo os recebeu, como é que nós podemos afastá-lo? Quão agradecidos devemos estar nós, sabendo que o Senhor nos receberá sempre. Em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, Deus nos tem recebido e nunca nos rejeitará, nunca nos deixará de lado. Mas Paulo diz, não recebas a este irmão crente, fraco, enfermo, com o objetivo de discutir com ele, com o objetivo de disputar com ele. Não aceites a esse irmão para criticar seus escrúpulos, nem para julgar suas opiniões. Agora, quais eram os escrúpulos desses cristãos enfermos na fé, fracos na fé? Nos tempos de Paulo, qual era o problema dessas pessoas? Se você ler, vai perceber, o problema era a comida. Essas pessoas lindas estavam preocupadas com algo que era importante, que é a alimentação. Mas tinham perdido de vista a essência da fé, que era Cristo. Então, o conselho de Paulo, nos versos 2 a 4 é, vou ler, diz assim, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Agora, o que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu para si. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para teu próprio Senhor, para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o afirmar. Que interessante. Neste contexto, o fraco na fé é aquele que come legumes. Por quê? Você entende por quê? Porque cuida a sua saúde com um regime alimentar correto?
Não, querido, isso não está errado. Então, por que ele é fraco na fé? Porque deposita a sua confiança de salvação na sua alimentação. Quer dizer, ele não entendeu a essência da sua fé. E, embora faz algo correto, é considerado fraco na fé. Estes versos são claros. Eu acho que não precisam de comentário. Deus não está dizendo aqui que você pode comer de tudo sem se importar com a sua saúde. O que Deus afirma é que você não deve julgar o seu irmão. Quem é mais fraco? Aquele que come ou aquele que julga? Ou talvez, a melhor pergunta seria, a comida é a essência da vida cristã? Ou de outra maneira, e já que a comida não é a essência da vida cristã, você deve comer qualquer coisa? Você vê como precisa do equilíbrio que Cristo dá. Vamos agora aos versos seguintes. O princípio destes versos, onde se menciona guardar dias, é o mesmo princípio da comida. Claro que aqui, quando se fala de guardar dias, não se menciona o sábado. Quer dizer, o sábado da Santa Lei de Deus, que, como já vimos nos estudos passados, é eterno. O próprio Paulo não poderia estar se contradizendo. Aqui, quando se fala de dias, está se falando dos dias cerimoniais do povo de Israel, que tinha chegado ao fim com a morte de Jesus. Mas, infelizmente, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo em Roma não tinham entendido isso. E então eles queriam que os novos conversos continuassem com o cerimonial judaico e depositavam sua confiança e salvação nisso. Por isso também eram fracos na fé. A segunda parte da lição enfatiza o perigo de julgar e por que devemos evitar fazê-lo. O verso 10 ensina o seguinte, veja. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A expressão todos é interessante, porque o verso 12 afirma, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Há duas expressões interessantes, todos e cada um. Ninguém irá escapar, todos teremos que dar conta do que fizemos com o conhecimento que o Senhor nos deu. O que fizemos com o conhecimento de Deus? Aceitamos e isso nos ajudou a crescer ou rejeitamos? Inventamos desculpas para não obedecer ou nos inclinamos obedientemente aos ensinamentos divinos? Só que a resposta é individual, não é coletiva. Cada um dará. Todos, no sentido de que ninguém ficará fora disto. Todos terão que dar satisfação a Deus um dia. Mas cada um, no sentido de que o outro não tem que se meter na vida do outro. Portanto, querido, ao invés de te preocupar com o que teu irmão está fazendo, preocupe-se em se preparar para o dia do tribunal divino. E o que estou fazendo eu com a verdade que conheço? Está sendo minha vida uma fonte de inspiração para outras pessoas? É isso o que deve preocupar-me. As pessoas na igreja muitas vezes não compreendem o que estou a dizer. Esse é o maior desafio para mim. Como fazer parte do mundo como sal, tal como Jesus disse que deveríamos ser o sal, e ao mesmo tempo estar próximo de Deus. Esse é o desafio para mim e para a minha família. Estar perto de Deus e das pessoas lá fora. Trabalho em grande medida com pessoas que não são cristãs. O pastor Jan vive em Košice, na Eslováquia. O que ele mais gosta é de trabalhar com pessoas que não conhecem o amor de Deus por elas, em especial a comunidade cigana. Muitas pessoas não se associam aos ciganos e encontram formas de manter a distância.
Anos de diferenças culturais criaram barreiras entre os grupos étnicos na região, mas mesmo assim, Ian sente que foi chamado para evangelizar. Ele organiza frequentemente atividades com o Clube de Desbravadores e saídas para crianças e jovens carenciados. Ao trabalharmos com as crianças, podemos tocar o coração dos pais. Se eu for bom para as crianças, os pais também ficam contentes. O pastor Ian trabalha nos arredores de Košice, entre a comunidade cigana. Em cada visita, ele leva presentes. Estes simples presentes abrem portas e mostram-lhes que ele se interessa por eles. Os ciganos têm vidas difíceis. Nesta casa vivem 7 famílias juntas. Uma das mães é adventista do 7º dia e ela ensina histórias da Bíblia às crianças. O pastor Ian passa por aqui para cumprimentar os amigos e levar uma palavra de ânimo. Antes de sair, o grupo tira uma fotografia em conjunto para relembrar este momento especial. Apresento-vos a Mónica. Desde tenra idade, ela queria muito participar nas atividades dos desbravadores, mas teve de enfrentar muitas dificuldades com a família, pois achavam que os adventistas não seriam uma boa influência na sua vida. O pastor Ian ensinou a Mónica importantes verdades da Bíblia. Também a ajudou a encontrar forças para ser bem-sucedida apesar da oposição da família e das poucas oportunidades na sua comunidade. Hoje, a Mónica é um exemplo para os outros na sua aldeia. Ela é bem instruída, fez uma licenciatura na universidade e trabalha como coordenadora educativa no centro comunitário da sua vila. Mónica era uma pessoa muito especial. Ela foi como um milagre. Ela queria saber tudo sobre Jesus, queria ler a Bíblia de forma adequada e depois começou a ensinar a Bíblia a outras pessoas. Gosto muito de ver a alegria nos olhos das crianças quando vêm cá. Elas podem ver que eu mudei por causa de Jesus. Fico muito feliz quando elas dizem que querem estar mais perto de Jesus e ter uma história como a minha. Mónica e o marido agora lideram 3 grupos de jovens e crianças na Igreja Adventista local. Eles esperam poder discipular outras pessoas na comunidade e restaurar relacionamentos para que a Igreja de Deus possa crescer. Ore, por favor, pelos ministérios evangelísticos do pastor Ian e da Mónica. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado irá apoiar este trabalho com as crianças vulneráveis na Eslováquia e na República Checa. Irá também ajudar a construir uma igreja com um centro infantil na Bulgária e ajudará a educação adventista em Espanha e na Alemanha. Obrigado pelo seu apoio à oferta do 13º sábado. escutar que Cristo me salvou, então quem o fará? Quem o
não mostrar que sou de Jesus por onde eu caminhar, então quem o fará? Quem o fará? Pode ser aqui o lugar certo para eu dizer, o momento certo para eu mostrar que é hoje o dia certo para se entregar. Posso ser eu, podes ser tu a me acompanhar, podemos ser nós ao mundo anunciar que Cristo vai voltar. Se não for eu, se não fores tu, se não formos nós, então quem o fará? Se eu não olhar ao meu redor para ver o irmão que sofre, então quem o fará? Quem o fará? Se alguém perguntar do amor de Jesus e com medo eu me calar, então quem o fará? Quem o fará? Pode ser aqui o lugar certo para eu dizer, o momento certo para eu mostrar que é hoje o dia certo para se entregar. Posso ser eu, podes ser tu a me acompanhar, podemos ser nós ao mundo anunciar que Cristo vai voltar. Se não for eu, se não fores tu, se não formos nós, então quem o fará? Quem o fará? Então quem o fará?
estar aqui na Igreja do Barreiro nesta manhã é um prazer. Em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade. Quando estamos neste lugar, sentimos-nos sempre muito, muito pequenos e sentimos que esta responsabilidade de estarmos aqui a falar e abrir a Palavra de Deus nos leva à total necessidade de dependermos do nosso Deus. E esse é o meu primeiro sentimento esta manhã aqui na Igreja do Barreiro. Depois diria, no seguimento que o Bruno disse, tenho mais 2 sentimentos. Um de algum saudosismo e pena, porque muitos amigos que aqui estão esta manhã fizeram uma caminhada comigo na Igreja da Amadora e obviamente nós gostamos de ter os nossos amigos perto por todo o tempo que é possível. Mas, acima de tudo, tenho sem dúvida uma grande alegria de ver o Bruno, a família, o Mané, a Ana, a Sara, o Orlando, não vejo aqui a Xana e o Luís, mas que foram jovens que partilhámos grandes momentos e que jamais nos esqueceremos desses momentos, e obrigado pelas tuas. Começo a mensagem desta manhã, colocar uma questão aqui a toda a congregação, mas mais focada numa determinada faixa etária, e gostava de perguntar quem daqui pratica ou gostava de praticar algum destes tipos de esportes. Muitos não estão aqui, mas de esportes um bocadinho mais radicais ou mais ousados, que muitos de nós, alguns já fizeram: BTT, skate, montanhismo, surf. Alguém aqui gosta ou gostaria de praticar um destes esportes? Muito bem, muito bem. Eu estava com receio que ninguém levantasse o braço, porque ia por terra toda a mensagem que eu tinha preparado. Tinha que rapidamente mudar um bocado o discurso. Mas, olhando aqui de cima e tirando algumas boas exceções, porque é muito bom ver pessoas um pouco com mais experiência de vida ainda a levantar o braço para fazer algum tipo destes esportes, é verdade, é que este tipo de desporto está muito mais desenvolvido e enraizado no ADN dos nossos jovens. Os nossos jovens têm este desejo, o desejo de viver no limite. E por isso é que muitas vezes quando nós vemos vídeos destes desportos e imagens, muitas vezes elas são caracterizadas por uma faixa etária mais nova, que sentem a alegria, o desafio, às vezes um bocadinho o gosto de correr o risco, o exercício de superar os objetivos. E isto é uma característica muito própria de vocês jovens. É uma característica muito própria da juventude. Eu, por exemplo, sinto que já gostei muito mais de fazer este tipo de esportes do que faço hoje. Eu hoje gosto de fazer uma caminhada, uma corrida, e não gosto de ultrapassar os 10 km. Portanto, chego aos 10 km e não esforço mais. Porquê? Porque tendencialmente, à medida que vamos envelhecendo, vamos gostando de outras coisas. Mas os jovens têm esta capacidade de gostar de sentir a adrenalina, de gostar de sentir o desafio. A nossa história da nossa sociedade está repleta de outros jovens que comprovam isso mesmo. E trago aqui alguns nomes, trago só 2 nomes. Podia trazer uma manhã inteira de nomes e de histórias e de experiências de jovens que tiveram este desejo de sentir o desafio. Não necessariamente com desportos radicais, mas foram desafiados na sua juventude a deixar uma marca. O primeiro exemplo que vos trago aqui é de Louis Braille. Louis Braille, com 3 anos, sofreu um acidente na oficina do seu pai e ficou sem ver. No entanto, os seus pais, como bons pais, matricularam à mesma o seu filho. Ele fez a escolaridade e desenvolveu uma aptidão muito forte no ouvir e em todos os outros sentidos, exceto na visão, porque ele deixou de ver, obviamente. E quando Louis Braille tinha 12 anos, teve a oportunidade de conhecer uma escrita, um tipo de escrita que os marinheiros franceses usavam. Uma escrita que era usada à noite, e os marinheiros franceses usavam essa escrita. E ele, com 12 anos, aprendeu este tipo de forma de comunicar e conseguiu desenvolver o método de escrita que hoje é usado por toda a comunidade e todas as pessoas que infelizmente não veem, que nós conhecemos como o Braille.
E, portanto, tudo isto porque um jovem, aos 12 anos, decidiu viver e aceitar o desafio de fazer algo diferente. O outro nome que eu vos trago é um bocadinho mais recente. É uma história mais recente da nossa época. Passa-se em 1997. E não sei se recordam de ver as notícias sobre esta menina, Malala Yousafzai. E a Malala, que foi depois capa da revista Times, tem também uma história muito particular. Quando ela tinha 11 anos, ela começou a escrever um blog que obviamente ela não se podia identificar como sendo ela. Ela vivia no Paquistão e sofreu o que é ser uma mulher paquistanesa nas mãos dos talibãs. E a Malala escreveu o seu dia-a-dia ao longo de um ano. A BBC viu o conteúdo que ela tinha escrito, pegou em todo aquele conteúdo e no ano seguinte foi feita uma reportagem sobre a vida da Malala, sobre o seu cotidiano. E tudo isto não ficou por aqui. O New York Times também publicou um documentário sobre a história de Malala. A verdade é que ela se tornou uma pessoa que não era muito bem recebida no meio talibã pela forma como ela contava a história do que vivia. Acima de tudo, ela defendia algo que para todos os que estamos aqui nesta manhã é básico. O direito das mulheres poderem estudar e ter educação. Era isto que ela defendia. Algo que para nós nem sequer questionamos, não é? Nem sequer questionamos. Mas esta menina de 11 anos de idade decidiu viver nos limites e contar a sua história. Ela contou a sua história de tal forma que no dia 9 de outubro de 2012, um talibã, do outro lado da rua onde ela passava, disparou 3 tiros. Um desses tiros afetou-lhe a parte craniana, não é? E ela esteve internada durante vários meses e, pela graça de Deus, recuperou. E esta tentativa de calar a Malala teve o efeito inverso, não é? Teve o efeito inverso. E a partir daí não mais acabou este movimento. Aliás, foi aqui que nasceu o primeiro movimento Eu Sou Malala, um movimento que hoje todos usamos sempre que há uma catástrofe ou um atentado, e começou aqui a primeira vez. O nome do movimento chamava-se Eu Sou Malala. As Nações Unidas envolveram-se num processo de pressão sobre o governo do Paquistão para permitir efetivamente a educação das mulheres na escola. E a 29 de abril de 2013, então Malala é a capa da revista Times e é considerada uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. A 10 de outubro de 2014, com 17 anos, ela tornou-se a mais jovem a receber o Prémio Nobel da Paz. Estas são duas das muitas histórias que são típicas de jovens que aceitaram viver no limite, jovens que não se contentaram com o cotidiano, jovens que, como vimos naquelas primeiras figuras, gostam de desafios. E eu acredito que os jovens que aqui estão esta manhã também gostam de desafios. Vocês precisam de ser desafiados. E o meu desejo esta manhã é que nós possamos sair por aquela porta com a vontade de pegar no skate da Palavra de Deus, nos atirarmos de um penhasco para as águas profundas do cristianismo e, quem sabe, de voarmos de parapente com uma mensagem única da Igreja Adventista, a mensagem dos 3 anjos. E para tudo isto ser possível, que em conjunto possamos escalar uma montanha, a montanha da fé. O verso que escolhi para esta manhã, e que penso que está no boletim, encontra-se em Salmos, no capítulo 127 de Salmos e no verso 4. Sabem, este verso é o verso que prova que tudo aquilo que eu tive a dizer da característica dos jovens, já Salomão tinha escrito no livro de Salmos. Diz aqui que os filhos nascidos na nossa juventude são como flechas nas mãos de um guerreiro. Como é que são os jovens descritos por Salomão? São descritos como sendo o quê? Uma flecha. São descritos como sendo uma flecha. As flechas não são para ser disparadas, ou podem ser disparadas efetivamente num campo de treino.
num espaço de lazer, num lugar agradável, num tiro ao alvo, etc. Mas neste contexto específico, fala-nos aqui de um guerreiro. E em Jeremias, no capítulo 21, não vale a pena verem, mas eu posso-vos dizer, diz que o Senhor está connosco como sendo um poderoso guerreiro. Um guerreiro normalmente não está num ambiente calmo, não é? Um guerreiro está num ambiente hostil. Um guerreiro normalmente não está parado, não está a dormir e raramente está a treinar tiro ao arco. E segundo o salmista, os jovens são disparados como flechas nas mãos de um guerreiro. Para onde é que eram disparadas as flechas pelos guerreiros? Eram para onde? Para que zonas é que eram? Quando um guerreiro dispara uma flecha, dispara para fazer o quê? Para acertar num alvo. Mas quando estamos numa batalha, qual é que é o alvo? É o inimigo, não é? Portanto, quando as flechas são disparadas, são efetivamente enviadas para um campo inimigo, para um terreno que não é fácil. A flecha, para o guerreiro, pode ter dois significados. Pode ter um significado do ataque e também pode ter um significado de proteção. Mas nos dois casos, seja na proteção ou no ataque, as flechas efetivamente são disparadas para um terreno perigoso. E o salmista diz-nos que os jovens são como essas flechas que têm que ser disparadas. E a primeira mensagem, o primeiro tópico que eu gostaria de que ficasse vincado nesta manhã de sábado, é que se nós como igreja não vivermos no limite, se nós como igreja não dispararmos estas flechas, ou seja, os nossos jovens, é possível que os nossos jovens só vão encontrar a adrenalina de viver no limite fora da igreja. Só vão encontrar a adrenalina de viver no limite nos desportos radicais. Nós, como igreja, temos que ter esta capacidade de sermos este guerreiro que envia estas flechas que têm uma característica única, porque só os jovens têm esta mentalidade de viver este desafio, de ir mais longe, de ir para um terreno mais perigoso. Os jovens foram criados para viver no limite por Cristo. Quando falamos muitas vezes nos grupos de jovens, e aliás quando ao início o Bruno estava a partilhar aqui algumas características da Igreja do Barreiro, tendencialmente uma das questões que nós fazemos quando falamos de grupo de jovens é do tamanho do grupo de jovens. Verdade? Se a minha igreja tem um grande grupo de jovens, quantos jovens fazem parte dos clubes, etc. É uma questão que nós regularmente perguntamos. Outra pergunta que muitas vezes fazemos é: quais é que são os jovens que vêm à escola sabatina? Qual é o número de jovens que está a horas na escola sabatina? Também é uma pergunta que nós regularmente fazemos na nossa igreja. Outra pergunta que fazemos é: quais é que são os jovens que vêm às reuniões? Os jovens nem sempre querem vir às reuniões. Mas a grande pergunta que eu gostava que nós como igreja pudéssemos colocar nesta manhã não tem a ver com o número, mas tem a ver com uma reflexão para a igreja. E esta primeira introdução num sábado jovem é para a igreja. E a pergunta é: quantos jovens nós como igreja estamos a enviar como flechas? Quantos jovens nós como igreja estamos a enviar como flechas? E para refletirmos nesta pergunta e para percebermos o que é que isto significa na prática, vamos até 1 de Samuel. É lá que se vai passar a nossa história e os nossos próximos minutos. Em 1 de Samuel, no capítulo 14, mas vamos começar pelo capítulo 13 para entendermos o contexto de tudo o que eu vos quero falar nesta manhã de sábado. Vamos até um campo de batalha. Vamos até um local onde foram disparadas muitas flechas. E vamos tentar perceber o que é que aquele salmo quer dizer na vida dos nossos jovens. 1 de Samuel 13, já todos estão? 1 de Samuel 13 conta-nos que estamos nos primeiros anos do reinado de Saul. Saul era o rei de Israel, o rei que tinha sido escolhido. E vivíamos os primeiros anos desse reinado. No verso 2, diz-nos que Saul escolheu um exército para lutar contra os filisteus. Quantos faziam parte desse exército escolhido de Saul? Verso 2, vejam lá.
3.000. Eram 3.000 o conjunto de exército. Quantos é que ficaram com Saúl e quantos foram com Jónatas? 2.000 tinham ficado com Saúl, em Micmas, numa região montanhosa. Eu tenho aqui um mapa, um bocadinho para nos ajudar a contextualizar. Portanto, Micmas encontra-se aqui. E diz-nos então o relato bíblico que os 1.000 homens que estavam com Jónatas saíram e foram executar uma batalha aqui nesta região de Gibeá. E esta batalha desenvolveu-se e diz-nos o relato que Jónatas, com o seu exército, conseguiu derrotar aquele exército de filisteus que ali se encontrava. Ok? E o que é que isto fez? Que reação esta vitória do povo de Israel sobre os filisteus provocou no exército filisteu? Que reação é que provocou? Recordam-se desta história, mais ou menos? O que é que os filisteus foram fazer a seguir? Para ajudar, vejam o que diz o verso 5. O que é que diz que os filisteus foram fazer? Portanto, diz que os filisteus, para pelejar contra Israel, reuniram 30.000 carros. Vamos só aqui fazer um parênteses. Algumas traduções e alguns comentadores indicam que há aqui um erro de cópia e não se tratariam de 30.000, mas de 3.000 carros. Mas independentemente disso, não é por aí o pormenor, sejam 3.000 ou 30.000, portanto juntaram 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e diz-nos que o resto do exército era como o quê? Como a areia. Portanto, era um grande exército. Um grande exército. Os filisteus juntaram-se para derrotar o povo de Israel, o povo de Deus. E qual é que foi a reação quando o povo de Deus, os israelitas, começaram a ver toda esta movimentação? Vejam lá o que é que diz no verso 6. Qual é que foi a reação do povo? Primeiro, diz que esconderam-se onde? Em cavernas, esconderam-se em cavernas, em buracos, em penhascos, túmulos e cisternas. E diz ainda mais, diz que alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad e Gileade. Ou seja, sabem o que é que isto significa? Alguns dos israelitas, dos hebreus que estavam ali, foram ter com os filisteus. Entregaram-se completamente ao inimigo. Portanto, daquele conjunto, daquele povo, aconteceram aqui 3 reações. Ficou um exército mais pequenino com Saúl, mais à frente já vamos ver quantos é que ficaram. Ficou um exército mais pequeno com Saúl. Outros esconderam-se nos buracos, nos penhascos, etc., cheios de medo. E um terceiro grupo que decidiu nem sequer ficar escondido. Vou, mas é para o lado inimigo. E é este o contexto desta história. O que se passa a seguir não é assim tão importante para a mensagem desta manhã, mas apenas como nota do que aconteceu. Portanto, Saúl aguardou 7 dias que o profeta Samuel fosse ter com ele. Porquê é que Saúl aguardou estes 7 dias para que Samuel fosse ter com ele? Recordam-se? Temos a resposta a isso uns capítulos antes. No capítulo 10 de 1 de Samuel, Samuel foi ter com Saúl e deu esta profecia, que ele iria se encontrar com ele em Gilgal, aqui nesta zona. E, portanto, Saúl trouxe os que restaram do seu exército e durante 7 dias ficaram à espera de Samuel. Mas conta-nos o relato que Saúl não teve a paciência suficiente e ele acabou por não esperar os 7 dias e decidiu ele mesmo oferecer um holocausto ao Senhor. E quando Samuel regressa, ficou extremamente triste e desapontado pelo rei de Israel, pela sua, acima de tudo, pela sua falta de fé. Esta atitude de Saúl faz com que ele perdesse quase o respeito pelo povo de Deus, pelo exército, e sabemos que o próprio profeta Samuel diz a Saúl que ele não seria rei por muito mais tempo. Vamos avançar na história. No verso 15 diz-nos que o número de soldados ficou com ele. Daquele exército de 3.000, ficaram com Saúl quantos soldados? 600. E não se esqueçam que todos aqueles que se esconderam nas cavernas não eram só os soldados, era também o povo. Mas com Saúl, efetivamente, ficou só um pequeno exército de 600. Ao mesmo tempo, no verso 17, vemos como é que os filisteus estavam a posicionar. Portanto, eles
deslocam-se em três rotas diferentes, portanto, dividem o exército de uma forma estratégica para, sem dúvida, não dar qualquer hipótese ao povo de Israel. E o último ponto, como contexto de todo este cenário extremamente negativo para o povo de Deus, é que sabem quem é que fabricava ou afiava as armas do povo? Quem é que fazia esse trabalho? Eram os próprios filisteus. Os filisteus é que faziam este trabalho. Diz-nos isso, temos esse relato aqui no verso 19. No verso 19 constatamos este relato. Portanto, o nível de dependência do povo era de tal forma grande que eles estavam cercados. Tinham 600 homens, não tinham armas de ferro, possivelmente teriam as suas lanças, algo mais simples, não teriam armas de ferro, não tinham espadas. Diz-nos o relato que apenas havia 2 pessoas com armadura e com arma de ferro. Quem é que eram essas pessoas? O rei Saul e Jónatas. Eram os 2 únicos. Até que então chegamos ao capítulo 14. O capítulo que eu gostava que todos pudéssemos aprender alguma coisa aqui esta manhã e em especial os nossos jovens encontrassem essa inspiração. A batalha que se vai desenrolar e o relato vai se desenrolar aqui em Micmash. Isto é uma foto mais atual da zona, obviamente que é sempre muito difícil a precisão de onde é que foi a batalha, mas é mais ou menos para termos uma ideia da vegetação e da forma onde é que o povo estava. Portanto, o povo encontrava-se cá em baixo e os filisteus tinham cercado os dois desfiladeiros. Aliás, na história, através de Josefo, encontramos alguns relatos que dizia que Jónatas, que vamos falar dele a seguir, possivelmente só tinha forma de subir por um desfiladeiro, porque o outro era chamado o desfiladeiro macio e era muito difícil a escalada. Ok? Mas vamos mais à frente. Chegamos ao capítulo 14 e o povo encontra-se aqui em baixo, cercado por uma multidão de exércitos. E vejam o que é que estava a fazer Saul neste momento. Vejam no verso 2. O que é que diz que Saul estava a fazer? Estava debaixo de uma romeira, não é? De uma romazeira, em Migron, e o povo que estavam com ele era novamente disto de 600 homens. Portanto, o povo de Israel está a poucas horas de desaparecer do mapa, e o seu rei, o que é que está a fazer? Está sentado à sombra de uma romazeira. Obviamente que estaria certamente preocupado. Certamente Saul devia estar a queixar-se de tudo e de todos. Os soldados não confiaram neles, esconderam-se nos buracos. O profeta disse que chegava em 7 dias e chegou já muito tarde no entender de Saul. Os filisteus, eles dependiam dos filisteus para ter as armas de fogo. E esta atitude de Saul não é muito diferente às vezes da nossa atitude de cristãos. Muitas vezes nós também vemos aqui um retrato da nossa igreja. Não conheço a igreja de Barreiro e, portanto, não estou aqui a passar mensagem a ninguém. Não conheço minimamente, mas muitas vezes como igreja, nós somos um bocadinho como Saul. Estamos sentados debaixo de uma romazeira à procura de desculpas. E onde é que nós encontramos as desculpas? Encontramos ou a culpa é do pastor, ou a culpa é dos anciãos, ou é o coordenador JA que não faz atividades, ou é o departamental de evangelismo que não mobiliza a igreja. E no meio desta discussão estamos nós sentados a arranjar desculpas à sombra de uma romanceira. Nós estamos num vale, olhamos à nossa volta e só vemos problemas e dificuldades. Vejam lá se vocês já não ouviram estas frases. A igreja está morna e já não é como era antigamente. Os jovens já não se interessam por nada do que é da igreja. Hoje os jovens seguem aos influencers, os youtubers. Os jovens estão a fazer scroll nas redes sociais ou a colocar um like naquele ídolo e naquele fã que eles realmente têm. A nossa vida profissional desgasta-nos tanto que nós já não temos a mesma disponibilidade que tínhamos de ir para a igreja. E muitas vezes encontramos dentro da igreja muitas batalhas teológicas, conflitos entre irmãos. E no meio de todo este cenário, nós olhamos à nossa volta e parece que só vemos o quê? O exército filisteu.
E quando isto acontece, quando este cenário acontece, acontece o mesmo que aconteceu ao povo. Começou-se a esconder em buracos, em penhascos, em cavernas, em túmulos e em cisternas. E mais, aqueles que não se esconderem vão subir o penhasco e vão ter com o exército dos filisteus. Mas afinal, o que é que isto tudo tem a ver com flechas e com os nossos jovens? É que nós estamos sentados à sombra de uma romanceira quando os nossos jovens foram criados para viver no limite com Cristo. Quando os nossos jovens foram criados para serem flechas nas mãos de um guerreiro. Os jovens foram criados para a guerra e nós muitas vezes continuamos a entreter-vos. Os jovens foram criados para ter a ação e nós continuamos sentados. Os jovens foram criados para subir montanhas e nós continuamos a andar de teleférico. Quando o povo de Deus se senta, nós sabemos o que é que acontece. Eu acredito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma mensagem única. Uma mensagem de verdade e que nos diferencia de todas as outras religiões cristãs. Eu acredito que esta Igreja tem de viver no limite por Cristo. Eu acredito que os jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm esta mensagem única e esta mensagem só pode ser levada verdadeiramente quando vocês jovens aceitam viver no limite por Cristo. E felizmente a história não termina aqui. Felizmente esta história tem outra personagem. A personagem que é logo descrita no verso 1 do capítulo 14. E quem era este jovem? Quem era este jovem? Ainda não, Matilde. Quem era este jovem do que está no verso 1? Jónatas, o filho de Saul. E diz-nos que Jónatas saiu do seu lugar com o seu amigo, com o escudeiro. E o que é que ele foi dizer a Saul quando saiu? Vá, vejam lá o que é que está na Bíblia. Ou já estamos todos a passar o mesmo síndrome do Tiago, queremos a sopa. Vejam lá o que é que diz. O que é que Jónatas disse a Saul? Na vossa diz que ele disse alguma coisa? Diz que, porém, não o fez saber ao seu pai. Jónatas, o exemplo do filho desobediente que sai sem avisar os pais. Não, efetivamente não é verdade. Jónatas conhecia o seu pai. Sabia que se fosse ter com ele e dissesse o plano que ele tinha, certamente que Saul não o deixaria sair. E mais do que isso, Jónatas percebeu, por todos os episódios anteriores, que Saul espiritualmente já não confiava em Deus. Mas é este jovem, esta flecha, este Jónatas, que confia em Deus e que decide sair do seu lugar, deixar de estar sentado e partir para a ação. Porquê? Porque são vocês jovens que têm esta característica de conseguir fazer o impossível aos nossos olhos, aos olhos da Igreja. E se na primeira parte da história podemos encontrar a resposta e a razão porque é que muitos jovens saem da nossa Igreja, na segunda parte da história podemos encontrar a resposta o que é que pode fazer muitos jovens voltarem à Igreja. Vejam bem, Jónatas sai e quando ele sai sem avisar o pai, parece-me que temos aqui uma mensagem não de desobediência de todo, mas uma mensagem muito importante para nós como cristãos e como filhos de Deus. Quando nós temos uma relação próxima com Deus, quando nós sentimos que Deus fala ao nosso coração, nós não precisamos de pedir autorização a ninguém para fazer a vontade de Deus. Porque é Deus que me está a pedir para fazer. E foi esta a ousadia de Jónatas. Jónatas saiu com o seu amigo, com o seu escudeiro, que também nos deixa aqui uma mensagem muito interessante, a forma como este rapaz acompanha Jónatas. E, pelo relato, nós percebemos que Jónatas tem um plano extraordinário. Qual era o plano de Jónatas? Ele não tinha plano nenhum. Jónatas não tinha um plano. Jónatas saiu e decidiu que ia atacar uma multidão de filisteus que estava num penhasco. Portanto, além de chegar
de ter que enfrentar um exército, ele ainda iria ter que subir um íngreme penhasco para chegar lá acima. E no verso 6 nós vemos a forma como este jovem vivia no limite. Veja o que é que diz o verso 6. Diz assim: pois disse Jonatas ao seu escudeiro, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. A igreja precisa de mais Jonatas. Que tenham esta firme certeza de querer viver no limite. E o mais incrível é a resposta do escudeiro. Nós não sabemos o nome deste jovem, mas gostaria muito, e oxalá um dia possamos ter a oportunidade de conhecer. Este jovem escudeiro no verso 7 diz o que a Jonatas? Ó Jonatas, esta ideia não cabe na cabeça de ninguém. Nós somos dois, eles são um exército grande, temos que subir isto tudo. Deixa de estar aqui sossegado com o teu pai. É isto que o seu amigo diz? Não, diz o quê no verso 7? Faz tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo. E nesta parte, nesta mensagem deste escudeiro, gostava também de fazer aqui um pequeno parênteses e um alerta para a escolha das nossas amizades. Nós hoje vivemos a geração, os jovens vivem um formato diferente de amizade. Hoje comunicamos muito por WhatsApp, pelas redes sociais, etc. E nós hoje, normalmente, temos ou seguidores ou uma centena de amigos. Não é? Temos uma centena de amigos. Mas tenho a certeza que amigos como este escudeiro de Jonatas, nós na nossa vida encontramos 2, 3, 4, 5, se calhar estou a exagerar. Encontrem na vossa vida esse escudeiro. Porque estas amizades têm esta capacidade de fazer ou subir a montanha ou descer. E fecha este parênteses, não era todo só o objetivo, mas acho que é uma mensagem importante que nós encontramos aqui em Samuel, a atitude deste homem. E lá foram eles subiram a montanha. E ao subirem a montanha, há aqui vocês depois poderão ler em casa o relato, a forma como Jonatas pergunta a Deus se era ou não da vontade dele que ele subisse. Não é tanto isso que eu quero realçar. Mas vejam o que é que acontece no verso 11. O que é que aconteceu ao povo de Israel quando viu que Jonatas e os escudeiros chegaram lá acima? O que é que aconteceu? Vejam lá o que é que diz as pessoas. Verso 11, capítulo 14. O que é que aconteceu? Vocês ainda aqui estão. Vocês estão a ouvir a história. O que é que aconteceu? Vejam lá o que é que diz no verso 11. O que é que aconteceu ao povo de Deus? Saíram dos buracos. Saíram das cavernas. O povo de Deus, quando viu Jonatas e o seu escudeiro a chegar lá acima, quando viram os jovens a serem flechas na mão do guerreiro, quando viram os jovens a serem ousados, o que é que o povo faz? O povo ganhou coragem e saiu daquele buraco, saíram daquele ambiente onde eles estavam e juntaram-se ao povo de Deus. E talvez a questão que podemos colocar aqui é porque é que aquele povo, e se calhar aqueles jovens que também estavam naqueles buracos, decidiram sair daquele hipotético lugar seguro para irem para um ambiente menos seguro. O departamental de jovens da divisão, o pastor Gary Blanchard, quando falava sobre este tema, sobre esta temática dos jovens se afastarem da igreja, ele tem uma frase que eu retirei e que partilho com vocês. Diz assim: para alcançar esta geração, tu tens de ser uma inspiração. E Jonatas foi a inspiração que o povo precisava naquela altura. Obviamente que Deus é que foi a inspiração, mas Deus usou aquele jovem para ser a inspiração para todo o povo. Para alcançar esta geração, tu tens de ser uma inspiração.
Quando os jovens que estão escondidos nas grutas ou no terreno inimigo veem a atitude de outros jovens, eles aceitam sair das grutas e das cavernas e aceitam o desafio. Porquê? Porque vocês jovens querem desafios, não querem ficar no vosso canto confortável. Mais à frente também temos outro grupo de pessoas. Está no verso 21 deste mesmo capítulo. Diz que também com os filisteus de antes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajustaram com os israelitas que estavam com Saul e com Jonatas. Muitos daqueles israelitas que tinham fugido para junto dos filisteus, ao verem esta atitude de Jonatas, ao verem tudo aquilo, voltaram para junto do povo. E diz-nos no final, no verso 23, que assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Que grande momento! E a questão que nós temos que colocar esta manhã é que os jovens têm duas opções. Ou vocês vivem no limite por Cristo, ou vocês vão viver no limite no mundo. É verdade. Porquê? Essencialmente porque vocês gostam de viver no limite. E portanto vão encontrar isto em algum lugar. Ou aqui, ou noutro lugar, ou no exército filisteu. E por vezes nós fazemos esta pergunta que quantos de nós gostávamos de ver Jesus voltar? Quantos de nós gostávamos de ver Jesus voltar? É natural dizermos que sim. Também se não dissermos não faz muito sentido estarmos aqui na igreja. E todos nós gostávamos de ver Jesus voltar. A verdade é que Jesus pode não voltar já amanhã, pode não voltar daqui a 10, 20, 30, 40. Se não voltar daqui a 80 ou 100 anos, se calhar dificilmente. Muitos dos que aqui estamos não vamos estar. Se Jesus só voltar daqui a 80 anos, por exemplo. Se calhar, possivelmente, só estes jovens estavam aqui nesta tribuna, terão essa oportunidade. Mas nós não podemos decidir quando é que Jesus vai voltar. Mas uma coisa nós podemos e devemos decidir. O que é que nós vamos fazer enquanto Jesus não voltar? O que é que eu decido fazer enquanto Jesus não voltar? O que é que eu, jovem, quero ser enquanto Jesus não voltar? E a hora já vai um pouco longa e eu não me vou alongar muito mais, mas houve jovens ao longo da história que decidiram marcar a diferença no cristianismo. Eu trouxe aqui 3 exemplos, existem muitos outros. Homens que foram lanças profundas, flechas profundas na mão de um guerreiro e que marcaram a diferença. Eu sei que na nossa mente, quando vemos estes nomes ou outros nomes de outros reformadores, podemos dizer que os tempos são outros, que nem todos o podemos ser reformadores, que foram personagens ímpares da sociedade e que é difícil nós fazermos coisas tão ousadas. E tudo o que pode passar na nossa mente para desvalorizar o facto de nós sermos aquilo que diz, nós jovens, vocês jovens, serem essas flechas que Deus diz que vocês são nas mãos do guerreiro, tudo o que fizer querer, tudo o que quiser desacreditar essa verdade, não é sem dúvida a vontade de Deus. Deus espera que cada um, na sua esfera de ação, seja na sua escola, no primeiro ciclo, no secundário, na sua faculdade, no seu primeiro emprego, onde quer que seja, na sua casa, com os seus vizinhos, sejam esta flecha. E eu hoje quero terminar com esta frase. E espero que seja este o desejo de toda a igreja, em especial dos nossos jovens. Que nós possamos ter esta certeza de queremos dizer a Jesus que queremos viver no limite por Ele e com Ele. Esse olhar que brilha lá no escuro, longe da minha atenção, faz lembrar de graça recebi, de graça devo estender a mão ao aflito que clama sem vislumbrar o alcançado
será que é só mais uma ilusão que me anima a dar do amor de Cristo, mostrar um pouco de compaixão e servir a quem precisa sem hesitar, transformar a minha vida no verbo amar. Onde quer que vá, faça o que fizer, dentro do meu peito só existe um Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir. E no teu olhar, como poderás esquecer tudo o que fizeste por mim, pecador? E se duvidar a razão do meu viver, sopra em mim um gesto de amor. Onde quer que vá, faça o que fizer, dentro do meu peito só existe um Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir, para servir, para servir.